Fala galera, beleza? Professor Herbert aqui mais uma vez. Agora a gente vai continuar o nosso estudozinho falando sobre evolução, tá? E aí a gente vai falar sobre teorias evolucionistas, começando com o lamarckismo, beleza? Esse aí é o nosso grande amigo Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, o Cavaleiro de Lamarck, tá? Ficou conhecido depois como simplesmente Lamarck, que era o nome da região onde ele morava. Ele era um nobre lá, um naturalista, beleza? Um grande estudioso da época. E ele foi o primeiro cara a ter uma grande influência científica no estudo de evolução. Tá? Lembra que a gente na última aula sobre evolução falou sobre as evidências evolucionistas. Então você tinha que provar, né, que a evolução era um fato concreto. Isso, imagina, o mundo vivendo, né, só contando depois de Cristo para cá, 19 séculos, 18 séculos inteiros, acreditando que a vida não sofria mutação, não mudava, era a mesma coisa desde o princípio. Deus criou as coisas e elas são como são até hoje, né? Isso era o fixismo, beleza? Então, colocar o pensamento evolucionista na cabeça de todo mundo era um feito muito difícil. Um feito muito difícil, né? Então tem que ser feito aos poucos. E assim, Lamarck foi o primeiro cara a conseguir colocar uma ideia evolucionista consistente, que todo mundo conseguisse enxergar. Porque na verdade o pensamento lamarckista ele é um pensamento imediatista. Ele é fácil de ser compreendido, ele é fácil de ser de você pensar dessa forma, da forma lamarckista, tá? E sinceramente, assim, ele falou um monte de besteira, ele falou um monte de coisa errada, mas ele revoluciona o pensamento. Então ele tem muito mérito. Tá? Ele é um cara do século XIX, do início do século XIX. Os estudos dele já começam a ser produzidos em 1801. Tá? E assim, ele se baseia na tentativa de explicar como existe uma diversidade tão grande, beleza? E assim, ele vê espécies que são parecidas, ele vê um parecido com o outro, ele vê uma planta parecida com a outra, aí ele fala, isso aqui foi mudando com o tempo. Né? Inclusive, ele vê isso na nossa capacidade de mudar animais e plantas. Você pega animais que são domesticados, por exemplo, você tem raças de cães diferentes, raças de gato, raças de gado, cavalo, né, que foram por conta de estímulos que a gente foi dando, né, vou cruzar esse com aquele, e aí ele foi obtendo os animais da forma como ele quis, e ele foi tentar usar isso para poder explicar o processo de evolução. Tá? Sendo que ele vive numa época em que ninguém conhece nada de genética. Beleza? Então por isso assim, ele fala um monte de besteira, a gente consegue provar que ele falou as coisas erradas justamente depois, né, a partir de meados do século XX, quando a gente começa a entender como é que funciona a genética. Beleza? Bom, e aí o que ele fala? Ele diz que a vida, né, a evolução da vida, seria movida por adaptações do indivíduo. Então o indivíduo sofre adaptações, ele se modifica, e aí com isso os seres vivos parecidos com ele vão acabar se modificando também, e a gente vai ver como é que isso acontece. Ele baseia o lamarckismo, né, a teoria dele, em duas leis. A primeira é a lei do uso e desuso. Então, segundo essa lei do uso e desuso, ele diz que se uma estrutura é necessária, tá, ela tende a se desenvolver melhor, se desenvolver mais, facilitando a sobrevivência do indivíduo. Beleza? Então, um dos exemplos que ele mesmo usa é o do crescimento do pescoço da girafa. Ele fala que os antepassados da girafa, né, ancestrais, teriam um pescoço curto. E aí, com o pescoço curto, eles competiriam com os antílopes pelos galhos mais baixos das árvores. Então, de tanto fazer força para poder pegar os galhos mais altos, porque os antílopes eram mais espertos, pegavam os mais baixos. Então, elas tinham que fazer força para pegar o mais alto. Então, de fazer força, o pescoço da girafa foi aumentando de tamanho. Beleza? Da mesma forma, se uma estrutura não é necessária, tá, a tendência é que essa estrutura vá se regredindo devido ao desuso. Vou dar um exemplo mais completo disso. Olha a baleia, né, que a gente já viu lá como uma das estruturas aqui, ó, os órgãos vestigiais aqui, o que seria a pelve, o que viria a ser, né, o conjunto de patas traseiras da baleia. O que acontece? A baleia é um mamífero que tem nadadeiras. Então, de acordo com a teoria lamarckista,
né, o uso desses membros dianteiros para natação foi fazendo com que ele se modificasse aos pouquinhos e originasse a nadadeira. Da mesma forma, a cauda se desenvolveu como uma estrutura para poder impulsionar o bicho dentro da água. Né? Então, os membros traseiros foram se tornando desnecessários, e aí com o tempo eles vão desaparecendo. Beleza? Agora, a segunda teoria, segunda lei dele, é a transmissão de caracteres adquiridos. Então, aquilo que aquele indivíduo desenvolve, né, ou aquilo que regride naquele indivíduo, acaba sendo transmitido para a prole dele. Então, de novo, ele vive numa época em que não se sabe nada de genética. Né? Inclusive, essa transmissão de caracteres adquiridos ele vê na nossa população. Por exemplo, ele vai numa região de um cais do porto e ele analisa os estivadores, aquela galera que está trabalhando lá no cais, transportando caixa para lá e para cá, pegando peso, puxando corda, e tudo exposto ao sol, sem camisa. Então ele vê que aqueles caras são tudo abrutalhados, né, fortes, meio atarracado, com a pele bem curtida de sol, a mão calejada e tal, de ficar carregando peso para lá e para cá. E aí quando ele vê a molecada que vive naquela área lá, cercando esses caras que são, por exemplo, os pais dele, eles veem que esses moleques também já vão começando a crescer e desenvolver essas características. Ele vai no campo, por exemplo, ele vê lá que o lavrador, ele tem o pé, a sola do pé bem grossa, cascudona, preta, de ficar andando no chão de terra, as mãos bem calejadas de ficar usando enxada o tempo inteiro, e aí ele vê que o filho do cara também tá ficando assim. Ele vai para um centro urbano e ele vê que, o cara que é médico tem um filho que é médico, o pai dele era médico, o avô também era. Então, essas características que ele achava que passariam adiante, porque o cara que era médico tinha que ter um intelecto superior para ser médico, vamos dizer assim, e aí ele tinha que passar essa característica para o filho dele e assim sucessivamente. Né? E da mesma forma, as estruturas que vão regredindo também vão passando de maneira regredida. Então, por exemplo, nesse processo que eu botei aqui da evolução da baleia, por exemplo, né, não necessariamente que esse cara vai ter esse aqui como filhote, não é isso, mas as modificações que ele vai sofrendo vão passando de geração para geração até que origina esse cara, e aí de geração para geração vai se originar esse aqui, de geração para geração vai se originar esse. As modificações que aparecem no indivíduo passam para a prole dele. Beleza? Tranquilo ou não? Tá errado o lamarquismo? Tá. Bastante errado. A gente vai ver porquê, vai entender melhor porquê quando a gente for ter o darwinismo, né, para poder fazer uma comparação. Mas a gente pode concluir, né, como Lamarck pensava. Beleza? Então, para Lamarck, o processo evolutivo é movido por adaptações individuais, coisa que eu tinha falado lá no início. O cara se adapta, passa a adaptação para a prole dele, e aí essa prole mantém essas adaptações ou aprimora essas adaptações e passa para a prole e assim sucessivamente. Tranquilo? Então, assim, isso é uma coisa que entra na cabeça porque isso dá para ver. Uma das coisas mais difíceis no estudo de evolução é você colocar isso aqui dentro do espaço de tempo necessário para essas estruturas, para essas modificações acontecerem. A nossa cabeça não consegue entender o milhão, a gente sabe o número. Entendeu? Você conhece o número, mas entender a dimensão do milhão é muito difícil. Colocando isso como tempo, então pior ainda, 1.000.000 de anos. É impossível você pensar, conseguir medir 1.000.000 de anos. Você não consegue, você nem vive isso. Né? É difícil você medir 100 anos. Sabe? Então assim, quando o cara fala que isso demorou milhões de anos para acontecer, isso acaba sendo uma informação para a nossa mente completamente vazia. Tá? A gente vai ver isso passo a passo para poder entender melhor e eu vou colocar isso na cabeça de vocês de maneira que vocês tenham capacidade de enxergar pelo menos o processo evolutivo como ele realmente acontece. Tá? Então, tipo assim, tá errado, mas a nossa cabeça consegue compreender mais fácil isso aí. Beleza? O ambiente, para o Lamarck, é o cara, é o agente das modificações. Se o ambiente não força, o cara não muda. Entendeu? Então o ambiente força o aparecimento das modificações. E aí com o aparecimento das modificações o cara fica melhor. E aí ele chama isso de adaptação. A adaptação é o processo de modificação que ele sofre para melhorar. Entendeu? Então ele se adaptou. Quando ele se adaptou, ele deu origem a um descendente um pouco mais apto, que vai se adaptar ainda mais e vai dar origem a descendentes mais aptos e assim sucessivamente. Beleza?
E então, de acordo com o lamarckismo, as características vão se desenvolver em consequência de um hábito. Então, por exemplo, pegou lá a baleia. De tanto nadar, o membro dianteiro virou a nadadeira. Entendeu? O gafanhoto é verde porque vive na grama. Então ele vive na grama e ficou verde para poder se esconder dela. Dela não, né? Nela. Se você pegar um peixe de caverna, como eu tinha posto lá naquela aula de estruturas vestigiais, eles não têm olhos. Aí o cara fala assim, pô, também não precisa de olho. Ele vive num lugar que é tudo escuro. Se é escuro, o olho não é necessário, então ele some. Tá? Então, assim, essa maneira de explicar os dois processos tá errada. A gente vai ver por que tá errada quando a gente falar melhor sobre neodarwinismo, que é depois do darwinismo. Beleza? Então, valeu, galera. É isso. A gente continua se vendo. Espero encontrar vocês uma próxima vez. Valeu!